E se eu te disser que o Kitaki poderia ser muito mais do que ele é em Bleach, você iria acreditar? A verdade é que, embora seja um personagem marcante, o capitão da 13ª divisão tem um potencial gigantesco desperdiçado, seja em questão de combate ou até mesmo de história. Tá duvidando? Fica comigo até o final que você verá uma análise completa sobre um dos capitães mais fortes de Bleach. Iremos fundo na sua história, simbolismos, feitos, nível de poder, como a sua Bankai poderia ser extremamente roubada e também como infelizmente seu potencial foi desperdiçado. Mas antes, se você, assim como eu, é muito fã de Bleach e gosta de se vestir com seus personagens favoritos, você precisa conhecer a BC Clothes, a loja online que te fará demonstrar ainda mais sua autenticidade e paixão pelos personagens da obra. Lá você encontra as melhores camisas e acessórios de animes, e se usar o meu cupom ZEDOANIME10, você ganhará 10% de desconto em qualquer compra. Não perca essa oportunidade, ainda mais que a nova temporada de Bleach finalmente estreou, e você poderá assistir aos episódios com sua camisa ou acessórios novos. O link do site tá na descrição para você garantir a sua ainda hoje. Galera, como sabemos, o Kitaki é o ex-capitão da 13ª divisão do Gotei 13, e por mais que isso de primeiro momento apenas indique algo como o nível de força dele, que inclusive é sempre relacionado ao Shunsui, e muita gente subestima ele por não ter tantos feitos de combate assim, a verdade é que o Kitaki sempre mostrou uma ligação com o divino, muito antes de ser revelado que ele era o hospedeiro do braço direito do Rei das Almas, e já fica claro com algumas possíveis interpretações a partir dos kanjis em seu nome. O nome Ukitaki, no primeiro kanji, o significado pode ser flutuar, superficial ou até mesmo leve. Isso pode sugerir algo que se eleva ou se mantém acima de algo ou dos outros, possivelmente simbolizando a natureza calma e elevada do Jushiro, ou seu jeito leve e sereno, ou até mesmo, como eu falei anteriormente, sua ligação com o deus de Bleach. Com o kanji Taki, esse kanji significa bambu, e o bambu é uma planta que simboliza resiliência, flexibilidade e força. Ele é capaz de resistir a tempestades ao dobrar-se sem quebrar e também retornar sua forma original. Isso pode simbolizar a resistência e adaptabilidade do Kitaki, principalmente quando se trata de lidar com a sua doença. E por fim, o seu nome Jushiro, o Ju significa 10, o Chi, 4 e o Ho é frequentemente usado em nomes masculinos e pode ser traduzido como filho ou jovem homem. E isso traz uma conotação de respeito e formalidade, além de, claro, o Shiro também ser uma referência à sua cor do cabelo, já que Shiro significa branco. Porém, quando a gente pega o nome completo novamente, o Jushiro e o Jush junto, pode significar também 14, e isso adiciona uma nuance de respeito, associando o personagem a um jovem de valores nobres e tradicionais, algo que, bom, reflete claramente a sua personalidade e como ele trata as pessoas, sempre com respeito e cordialidade, não importa quem seja, algo que foi até mesmo provado no episódio 29 do anime Na Guerra Sangrenta dos Mil Anos, quando mesmo quase quebrando a mão do cara que estava incomodando a senhora pelas ruas de Rukongai enquanto o Jushiro era muito novo, ele ainda assim foi totalmente cordial com o cara e até mesmo chamou ele para participar das 13 divisões. Por isso, o nome completo, o Kitaki Jushiro, pode simbolizar um personagem que, apesar da sua condição de saúde frágil, mostra uma força interior notável, resiliência e uma calma que se eleva acima das dificuldades, características também que estão alinhadas à simbologia do bambu. E por falar em resiliência com doença, isso se conecta intimamente com a sua história de origem. O Kitaki é o filho mais velho de uma família nobre de baixa classe, sempre carregou uma responsabilidade imensa nas costas, com 5 irmãos e 2 irmãs para sustentar, e assim ele assumiu o papel de guardião de família desde muito jovem. Porém, aos 3 anos de idade, sua vida tomou um rumo sombrio, quando desenvolveu uma doença pulmonar fatal, e a condição era tão severa que fez com que seus cabelos ficassem brancos, e os médicos o abandonassem como um caso perdido. E desesperados e supersticiosos, seus pais o levaram para um santuário remoto nos arredores do distrito 78 de Rukongai, onde rezaram para uma divindade antiga e esquecida, o Mimihage, e foi o poder da estagnação do Mimihage que prolongou a vida do Kitaki. E embora o capitão nunca tenha sido completamente curado, a divindade lhe concedeu tempo e força suficiente para que ele pudesse proteger aqueles que amava e ascender também ao posto de capitão do Gotei 13, algo que também mostra o quão absurdo o Kitaki é, já que mesmo com toda a dificuldade física, ele ainda assim conseguiu se tornar um dos capitães mais fortes. O Mimihage havia se tornado mais do que uma lenda distante para o Kitaki. Ele era agora o hospedeiro do braço direito do Rei das Almas, que rege a quietude, que exercia um controle absoluto sobre a estagnação e o declínio, e a presença do Mimihage é a antítese do crescimento e da mudança. Nada prospera sob a sua influência, e em troca de bênçãos, ele apenas exigia tributos peculiares, exceto um olho, porque ele possui o seu próprio. Uma possível referência na aparência do Mimihage é algo que pode remeter ao símbolo de Hansa, que muitas culturas usam como amuleto contra o mal-olhado e também doenças em Bleach. Essa associação poderia ser feita a partir do fato do Mimihage, que é uma das partes do Rei das Almas, ser imune
a visão de futuro do The All Might, o que pode evocar a ideia de proteção contra o maligno e o perigoso, mesmo sendo a entidade que em si representa a estagnação. Afinal, estaria protegendo contra o mal olhado do Yhwach. Porém, francamente, talvez não seja uma referência tão certa assim, tá? Já que o olho do Mimihage fica atrás da mão e não na palma dela. Além disso, uma ligação importante que vale comentar é que em uma das cenas do episódio 29 da Guerra Sangrenta dos Mil Anos, o Kitaki e o Mimihage estão no Mar Primordial e tem um momento da cena em que o Kitaki toma a forma do Mimihage, porém, ao contrário do Mimihage está com a sua forma original, que é a forma branca, o Kitaki está todo envolto em sombras. E se a gente lembra bem, a Zanpakuto do Kitaki faz uma clara referência à lenda dos peixes gêmeos, os peixes que simbolizam o Yin e Yang, mostrando como naquele momento dois peixes viviam no mesmo recipiente, onde um apoiava o outro, porém em algum momento eles teriam que se separar. Mas enfim, apenas possíveis semelhanças aqui que a gente pode debater, beleza? Porém me conta aí, quais referências você acha que essa cena pode fazer? Porque continuando aqui, enquanto estava sendo treinado na Academia Shinigami, foi quando o Kitaki contou ao Shunsui sobre o Mimihage. Ele confidencia isso ao Shunsui. Ainda naquela época, reforça ainda mais a forte amizade e o entendimento que eles tinham um com o outro. Desde o primeiro momento, eles têm uma interação de entendimento. O Kitaki sabe que mesmo com a sua doença, o Shunsui não iria pegar leve, então ele precisaria se esforçar. E o Shunsui, em contraparte, não pegou leve por respeito ao Kitaki. Fato é que o Kitaki, junto com o Shunsui, é uma das lendas vivas da Soul Society. Bom, pelo menos era viva, né? Agora já não mais, mas enfim. Eles foram alguns dos primeiros estudantes graduados na Academia Shinigami e foram os primeiros formados nela a se tornarem capitães. E essa honra os colocava sob os olhos atentos do próprio Yamamoto, que fez questão de treiná-los pessoalmente, moldando suas habilidades e valores. O Kitaki e o Kyoraku, após a morte do Yamamoto e da Konohana, eram os capitães mais antigos entre as 13 divisões, e há mais de 100 anos eles já estavam em seus postos, liderando e defendendo a Soul Society com destreza e lealdade. Eles simbolizam não só a força, mas também a sabedoria e o respeito adquiridos ao longo dos séculos. Embora o Kitaki possa ser frequentemente ofuscado pelo jeito despreocupado e encantador do Kyoraku, o Taito Kobo, autor da obra, sempre oferece sutilmente pontos em que eles estão em pé de igualdade, através das suas ações e diálogos, e assim o Kubo sugere, de maneira cuidadosa, o imenso poder do Kitaki, demonstrando que ele é, de fato, tão formidável quanto seu amigo de longa data. Um detalhe que pode reforçar isso é que em uma das novelas de Bleach, a novel do Asashiro, o Kurashiki Kenpachi, o sétimo Kenpachi, sempre quis enfrentar o Shunsui e o Kitaki para testar sua força, ou seja, um Kenpachi queria testar sua força com os dois, algo que acaba colocando eles em pé de igualdade. Então sim, o Kitaki não é bucha como muitos falam por aí. E outro ponto curioso que vale comentar, antes realmente da gente ir fundo em níveis de poder, é que a gente sabe que em aproximadamente 110 anos atrás, quando o Shunsui comentou sobre como eles dois e o Yamamoto eram aqueles capitães que estavam lá há mais de 100 anos, o Kitaki fez questão de lembrar da Konohana, e o engraçado é que mesmo, entre aspas, defendendo ela, durante a história, o Kitaki nunca havia interagido com a Konohana diretamente, até o episódio 29 do anime da Guerra Sangrenta dos Mil Anos. Os dois finalmente conversam, brevemente, porém uma conversa é muito simbólica, afinal, como já falei anteriormente, os dois são parte de alguns dos capitães mais antigos daquela formação, e os dois naquele momento sabiam que iriam se despedir para sempre. Mas isso é um assunto para um outro vídeo, porque aqui eu preciso defender ele contra os seus haters, que falam que se ele não fosse bucha mesmo, teria derrotado o Hollow que matou o Kain. Mas calma, que não é bem assim, meu amigo, vem comigo. Quando esse Hollow desconhecido tirou a vida da mulher do Kain e ele foi tomado pela fúria e desejo de vingança, o Kitaki, fazendo o papel do capitão, tentou acalmá-lo, ressaltando o perigo de enfrentar uma criatura sobre a qual eles não sabiam nada. Porém, o Kain não estava disposto a recuar, e diante disso, o Kitaki deu a ele a única informação que tinha, a localização do covil do Hollow. Na noite seguinte, os dois e a Rukia partiram para confrontar o inimigo, e quando chegaram lá, o Kain pediu para enfrentar o Hollow sozinho, e mesmo com receio, o Kitaki respeitou a vontade do seu tenente e permitiu o combate. E como a gente sabe, a batalha até que começou de maneira equilibrada, mas devido à habilidade do Hollow, a Zanpakuto do Kain foi destruída, e mesmo desarmado, ele não desistiu e continuou a lutar com suas próprias mãos. No entanto, as coisas tomaram um rumo sombrio quando o Hollow revelou sua habilidade de possessão, assumindo o controle do corpo do Kain, e o Jushiro sabia que poderia derrotar o Hollow a qualquer momento. Porém, Kain não era apenas um soldado, era um companheiro e um amigo. Antes de tomar qualquer atitude drástica, ele queria encontrar uma forma de salvar ele e livrá-lo do domínio daquela criatura, e mesmo enquanto sua própria saúde o limitava, ele lutou por esse propósito. Porém, claro, a situação saiu do controle, e quando o Hollow, agora no corpo do Kain, avançou contra a Rukia, um ato de incrível força de vontade, o
Kain retomou o controle por um breve instante e se empalou na espada da Rukia, sacrificando-se assim para proteger sua honra. E em seu último ato, ele agradeceu ao Jushiro por compreendê-lo e respeitar seu desejo de proteger aquilo que mais importava, o que mostra uma das principais características do personagem, que é a sua gentileza e o respeito pelo sentimento do outro. E é desse mini arco que vem a seguinte frase que ele fala no episódio 29 do anime: existem batalhas para proteger a vida e existem batalhas para proteger a honra. É aqui que chegamos realmente em um ponto que pode-se dizer que foi um dos grandes desperdícios com o Kitaki. Em algum momento no passado, ele deu ao Kinjo-Kugo o distintivo que lhe permitiu o reconhecimento de ser o primeiro Shinigami substituto. E a partir daí, a história do Ginjou com a Soul Society se desdobrou em uma traição amarga. No entanto, a relação entre eles, que poderia ter sido mais explorada, ficou apenas nas entrelinhas da narrativa. E o Ginjou, profundamente ressentido, viu Kitaki como o principal responsável por sua dor. Ele culpava o capitão por tudo, mas ironicamente, nunca tiveram a chance de confrontar essas questões de frente. Imagina aí uma discussão entre eles, um confronto de ideias, uma troca de palavras carregadas de arrependimentos e questionamentos. Teria trazido um fechamento talvez melhor para essa trama da obra. Infelizmente, essa oportunidade foi perdida com a morte do Kitaki durante a Guerra Sangrenta dos Mil Anos, enterrando com ele qualquer chance de reconciliação ou entendimento. E na novel Não Se Pode Temer o Seu Próprio Mundo, mais conhecida como a novel do Izagi, esse ponto é até mesmo mencionado, mas ficou apenas no imaginário. E fato é que o Ginjou, após o arco Fullbring, estava morando em Rukongai após a sua morte. Ele estava mais perto do Kitaki do que nunca, e seria o momento perfeito para um encontro, uma conversa final que pudesse sanar as feridas e talvez, só talvez, resolver o conflito entre a Gotei 13 e o grupo dos Fullbringers. Mas claro, essa é apenas a minha opinião. O que é que vocês acham sobre isso? Contem aqui nos comentários, porque agora iremos fundo na análise de nível de poder do personagem através dos seus feitos da obra e também suas habilidades. Mas antes, se você chegou até aqui e tá gostando do vídeo, já ativa a sua bancada de like aí, que ajuda demais o meu trabalho, você não tem noção do quanto, e também ativa o sininho da notificação para ser avisado quando sair vídeo novo, beleza? E aproveita também, se você é novo por aqui, já se inscreve para assim não perder os próximos vídeos de Bleach, beleza? Porque continuando aqui, o poder do Kitaki começa a se revelar de forma sutil, mas poderosa, logo quando ele visita a Rukia na prisão de Senzakyo. Nesse momento, ele intervém para impedir que o capitão Byakuya mate o Ganju Shiba, questionando as ações do capitão da 6ª Divisão e recebendo a resposta de que ordens especiais de guerra foram emitidas. E vale lembrar que nesse ponto, o Byakuya era visto como o principal antagonista da obra e tinha sua Reiatsu comparada à do Zaraki. Colocar o Kitaki ali, segurando a mão do Byakuya, enquanto ele tá com a Shikai liberada e mantendo a calma, já nos dá uma dica de que ele não é alguém a ser subestimado. E após descobrir a sentença da Rukia, o Kitaki até mesmo se mobiliza para ajudar. Ele tenta uma audiência com a Central 46, mas ao ser recusado, decide agir por outros meios. E é nesse ponto que ele recorre ao escudo Shihou-in e usa ele para destruir o Sukyukun junto com o Kyoraku Shunzui, mais uma vez reforçando a amizade dos dois e também o seu entendimento. Afinal, os dois observaram que tinha alguma coisa errada ali. Além disso, isso fala também que a lealdade do Kitaki é inquestionável. Ele nunca deixaria que algo de mal acontecesse aos seus subordinados, e quando a situação exige, ele é capaz de romper regras para fazer o que é certo, agindo sempre com perspicácia. O Yamamoto, seu mestre, até mesmo já mencionou sua habilidade de julgar o caráter das pessoas, e o Kitaki demonstrou isso ao perceber a conspiração que permeava a sua society em meio aos conflitos. E em um momento decisivo, quando ele e o Shunzui enfrentaram o Yamamoto, vimos ainda mais uma prova da sua força. Ele e o Shunzui são os únicos a ter uma Zanpakuto dupla em toda a sua society, pelo menos até o arco final, quando o Ichigo também passa a ter duas Zanpakutos. Mas enfim, isso não só indica um paralelo entre os dois capitães, mas também sugere que apenas eles poderiam confrontar o velho mestre naquela situação. Afinal, a força do Yamamoto é retratada como lendária e poucos seriam capazes de se opor a ele. No entanto, o Kitaki e o Shunzui liberam suas Zanpakutos e mostram que eram capazes de suportar o poder infernal da sua Shikai. Agora isso, claro, os dois lutando junto, né? No X1 provavelmente daria ruim pros dois, mas enfim, fato é que o Kubo é muito gênio do foreshadowing, não tem jeito. No final desse arco ainda, o Aizen, já a caminho do Ecomondo, se dirige diretamente ao Kitaki ao declarar que ninguém ficou nos céus, e respondendo a pergunta de um fã no seu clube Outside, que é o fansite do autor, o próprio Kubo revelou que o Aizen estava ciente da presença do Mimihage dentro do Kitaki, tornando esse diálogo ainda mais significativo. E o fato do Aizen direcionar essa fala ao Kitaki reforça a importância oculta desse personagem, que mesmo sem ter mostrado todo o seu poder ao longo da história, sempre esteve no centro dos eventos cruciais. No arco do Karakura, por exemplo, vemos o Kitaki enfrentar um vilão realmente poderoso pela primeira vez. É lógico, claro, que eu tô falando da Lilinette, sacanagem, tô brincando. Tô falando realmente do Stark. Embora, claro, a Lilinette realmente tenha tido o seu momento de confronto contra ele, que começa com o Kitaki meditando o topo de um prédio, enquanto a Lilinette o questiona sobre por que ele não está lutando, e com um sorriso
sorriso calmo, ele responde que 2 contra 1 não seria justo. Lilinette, é claro, não se importa, pois acredita que o Stark é forte o suficiente para lidar com Kyoraku sozinho, e a paciência do Okitake é testada quando a Lilinette insiste que não é uma criança, e irritada puxa sua Zanpakuto. É que o Okitake mostra aqui um pouco do seu nível, literalmente não dando chances à garota. E não apenas em questão de poder, mas também em questão de postura contra ela, porque com o seu forte senso de honra, ele reluta em lutar com alguém que considera uma criança, e até sugere que ela deveria estar brincando em vez de lutando. Até mesmo desvia seus ataques com grande facilidade. Ele bloqueia um Cero com um antebraço, e com uma facilidade impressionante, desarma a Lilinette confiscando sua Zanpakuto. Ou seja, mesmo diante de uma arranca, o Okitake permanece fiel aos seus princípios, mostrando misericórdia e respeito, e claro, também seu poder. Porém, então, quando Stark chama a Lilinette para liberar sua ressurreição, o Okitake percebe que está diante de um oponente realmente formidável, e com ambos os capitães agora enfrentando a espada número 1, eles liberam suas Shikais e unem forças para enfrentar esse desafio. E aqui é interessante notar como o autor sempre coloca o Okitake diante de adversários extremamente poderosos. Primeiro foi Yamamoto, durante o arco da Soul Society, e agora o Stark, o mais forte dos espadas em Karakura. E o Okitake realmente sempre está confrontando aqueles no topo das suas respectivas organizações, além de também estar lado a lado com o Shunsi, o que mostra mais uma vez uma nuance de que os dois estão no mesmo nível de poder. E durante a batalha, o Okitake demonstra sua habilidade ao interceptar o Cero metralheta do Stark, absorvendo e refletindo os ataques com maestria. O Stark, impressionado, questiona o poder do Okitake, que mantém um ar de mistério e provoca o espada. Com cada ataque que absorve, o Okitake desafia Stark a continuar disparando. Porém, antes que o Stark possa lançar uma chuva de 1000 ceros, o Shunsi aparece e tenta pegar o espada de surpresa. E é então que a tensão nesse momento aumenta. Uma garganta se abre inesperadamente e o Underwise emerge, seguido de um enorme monstro, o Ruler. A surpresa, claro, toma conta do campo de batalha. O Okitake e o Shunsi ficam tensos com a chegada desse novo inimigo. Porém, a distração é fatal. O Underwise ataca o Okitake, empalando ele de forma brutal e tirando-o do combate. Stark aproveita o momento para disparar um Cero a queima-roupa no Shunsi, deixando ambos os capitães caídos. E essa cena levou muitos fãs a questionarem a força do Okitake. Porém, vale lembrar que quando o Arranca usa sonido, sua Reiatsu desaparece por um breve instante, tornando mais difícil para o capitão prever um ataque surpresa. E considerando que todos estávamos focados no Ruler, não é de se surpreender que a defesa do Okitake tenha sido quebrada. Porém, eu confesso que fiquei na expectativa do Okitake retornar ao campo de batalha em algum momento, assim como o Shunsi fez. Porém, é na Guerra Sangrenta dos 1000 anos que muitos fãs se decepcionaram com a participação do Okitake. Afinal, ele quase não luta nesse arco. A primeira invasão, ele até chega a enfrentar um Quincy, mas a identidade do inimigo e o desenrolar da luta não são revelados. Sua presença se resume a auxiliar na cura do Zaraki e mais adiante impedir o colapso dos mundos ao invocar o Mihagi. Porém, o que exatamente acontece nesse ponto da história? Logo no início da segunda invasão, o Okitake está longe do campo de batalha. Ele se refugia com seus 2 assistentes, Kione e o Sentaro, e no santuário do Mihagi já se prepara para trazer o braço do Ryo de volta. E ele sabia sim que essa guerra poderia ser o seu fim, o que já mostra um bom julgamento de batalha, algo digno de um capitão. E quando ele percebe a invasão do Reino Real, o Okitake ativa o Kamikake, um ritual que envolve sacrificar seu próprio corpo para se tornar o receptáculo do Mihagi. E a transformação começa, e vemos uma sombra estranha se alastrando, simbolizando o começo do fim para o Okitake. Em um momento marcante, ele revela o Kamikake aos presentes e compartilha sua história de infância. E com as suas vidas na mão dessa entidade agora, o Okitake se entrega à posse divina, preparando-se para se tornar o novo braço direito do Rei das Almas. Porém, mesmo após todo esse sacrifício, a investida do Yhwach foi implacável e ele absorveu o Mihagi. A escuridão que emanava do corpo do Okitake é levada para o céu e ele desmaia, deixando os seus terceiros oficiais desesperados ao lado dele. E a simbologia do Kamikake é profunda. O ritual evoca a imagem do Okitake, se tornando realmente o braço direito do Adonai, o Rei das Almas. E aqui é até simbólico notar que o braço direito é aquele que está ao lado do Ryo e não o braço esquerdo. E como a gente sabe, o Adonai é a representação de Deus no mundo de Bleach. E o curioso é que na Bíblia, a mão direita de Deus, ou o braço direito, ou está à direita de Deus, significa aqueles que estarão a salvo, como por exemplo, na parte da Bíblia que diz que Jesus estará ao lado direito do Deus Todo-Poderoso, de onde há de julgar os vivos e os mortos. E essa referência também é vista quando Jesus fala sobre separar as ovelhas dos bodes, o joio do trigo, o bem do mal. Claro, pode ser uma coincidência, o braço direito está do lado do Rei das Almas, que teoricamente dentro de Bleach é o lado do bem, e o lado esquerdo está do lado dos Quincy's. Porém, se tratando do cubo, eu não duvido nada que seja intencional. Mas enfim, continuando aqui, embora o Okitake não tenha lutado diretamente, o impacto do seu sacrifício ressoa, e durante o arco, ele sustenta seu corpo debilitado com a própria Reiatsu, algo impressionante até para um capitão. Sua presença é sentida até mesmo quando os remanescentes do Guti 13 tentam abrir um portal para o Palácio do Rei das Almas, e sua ausência é tão significativa que nem os Vizard
eles conseguiram compensar a falta da sua hiatus. Fato é que a participação do Kitaki na história não termina aí. Se a gente considerar o one shot do Arco do Inferno, onde ele faz uma breve aparição, onde após a morte ganha o epíteto de Kamikaki e intervém na batalha do Izaoporo contra o Ichigo. E para muitos, a história do Kitaki, como eu falei anteriormente, deixa um gosto de potencial desperdiçado. Imagina se ele tivesse auxiliado o Shunsui a derrotar o Stark no arco de Karakura. Isso teria destacado o poder do espada número 1 e dado mais destaque ao próprio Kitaki. Além disso, o plot do Shinigami substituto poderia ter sido mais explorado se o conflito com o Ginjo tivesse tido uma resolução mais profunda entre os dois, e por mais que o seu destino estivesse selado, vê-lo lutar mais na primeira invasão ou demonstrar seu poder antes do sacrifício teria feito justiça ao personagem. No fim, apesar de todo o seu esforço, ele falha em deter o Yhwach, reforçando a narrativa de tentativa e falha em fazer um vilão que ainda nem havia mostrado todo o seu poder e todo o seu potencial narrativo. E acho que é por isso que o Kitaki é um potencial desperdiçado. Porém, sua Zanpakuto tem várias coisas interessantes, principalmente em como poderia ser a sua Bankai. Mas primeiro precisamos passar pela Shikai. O seu nome é Sogyo no Kotowari, e o nome completo traduzido significa o princípio dos peixes gêmeos, e a ideia dos dois peixes simboliza a dualidade e harmonia, algo que é reforçado pela habilidade da Zanpakuto de redistribuir ataques, refletindo a necessidade de equilíbrio e retorno em cada ação. Por exemplo, vimos isso exatamente na sua batalha contra o Stark. A Sogyo no Kotowari absorve o ser do espada número 1 através da espada esquerda e direciona ele através da corda de conexão, onde os 5 amuletos presentes na corda aumentam a velocidade e a pressão do ataque e em seguida inverte o curso original do ataque disparando o mesmo da espada direita com força total, tornando muito mais difícil para o oponente se esquivar. E todo o processo ocorre tão rápido que o ataque parece ter vindo originalmente da Sogyo no Kotowari. E claro, como eu já falei anteriormente, a sua Bankai não foi revelada até o momento da gravação desse vídeo. Porém, é possível teorizar, já que, como sabemos, a Bankai é o poder que reflete o eu verdadeiro dos Shinigamis. E como o Kitaki por toda a sua vida basicamente teve o Mimihagi dentro de si, é provável que a presença dele também tenha influenciado os poderes da sua Bankai, algo que o jogo Bleach Brave Souls pode ter dado dicas com a forma além da Bankai do personagem, onde ele absorveu o poder do Kageoni do Shunsui e fez com que ele pudesse usar o ataque especial Sukoku no Waze, que poderia ser traduzido como o massacre dos gêmeos negros, onde o Kitaki ataca com 2 peixes pretos, infligindo imenso dano e drena a energia do inimigo, o que me fez teorizar que seria possível a Bankai do Kitaki absorver os poderes dos inimigos ou aliados, mas ao invés de redirecionar como na Shikai para representar a habilidade de estagnação do Mimihagi, o Kitaki poderia estagnar esse poder dentro de si para usar na sua Bankai. Inclusive, eu fiz um vídeo exclusivo para trazer várias teorias sobre a Bankai do Kitaki. O link tá na descrição para quem quiser conferir, beleza? E bom, essas foram basicamente todas as informações que eu reuni para trazer e também analisar sobre o Kitaki para vocês. O que acharam do personagem? Acham que ele é um potencial desperdiçado? Me conta aqui nos comentários e bora debater, que é sempre a melhor parte. Porque agora eu vou indo nessa. Obrigado a quem assistiu até o final. Valeu, falou.